experiência e hoje terá a oportunidade de ser canal, de ser instrumento da tua palavra para ministrar a tua igreja, Senhor. Fica com Davi, que nada, que ninguém, que nenhuma ação venha impedir, Senhor, a tua palavra, a ação do teu Santo Espírito nesta noite, através do irmão Davi. Fica conosco, fica com o irmão Davi de forma especial. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. A igreja diz: amém. Davi. Graça e a paz, igreja. Mas é como o Carlos disse, né? Eu passei um bom tempo tendo sermão como um hobby, né? Gostava muito de ficar fazendo sermão. Eu lia, fazia um. E na hora que é para fazer um valendo, foi difícil. Era sobre um tema, depois foi sobre outro, depois foi sobre um que eu escrevi antes. E, minha gente, o Espírito Santo bagunçou tudo. A bagunça santa. E aí, nesse tema, foi algo muito interessante, porque foi um tema que o Espírito Santo me ministrou, não através da palavra, mas através da vida de outras pessoas que nem crente eram. Eu estava numa mesa, sentado com alguns amigos meus, nenhum crente, nunca pisaram em igreja. E aí, a gente conversando normal, quando do nada alguém pergunta: ô Davi, como é que funciona essa questão de ser salvo, do amor de Deus, de como é que eu sou salvo, como é que Jesus me salva? Eu disse: rapaz, quando eu me converti, eu fazia essa mesma pergunta: como é que eu sou salvo? Nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, ainda com... Demorei, viu, minha gente, para ler a Bíblia, não façam isso não, pelo amor de Deus. Demorou uns 3 meses para pegar uma Bíblia e ler, depois que eu entrei na igreja. E aí, eu fui ler o livro de João. Quem já viu um pouco do meu testemunho no culto de jovens, está por dentro dessa história. Mas peguei o livro de João, comecei a ler, porque me disseram: comece pelo livro de João. Não entendi nada. Era tanto João, tinha João Batista, tinha João, irmão de não sei quem. Eu disse: meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Eu vou começar pelo começo. E aí pronto, peguei o livro de Gênesis e comecei a ler. Só que eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia como é que eu lia, ninguém me disse. Eu pegava um caderno e ia estudar igual uma prova. Abri o primeiro capítulo, lia, transcrevia tudo. Demorou uns 3 meses, 4 meses para ler Gênesis inteiro. Porque eu transcrevia cada palavra da minha Bíblia. E aí, quando eu cheguei no capítulo 2, eu lembro... No 2 e no 3, eu lembro que eu fiquei um pouco estarrecido com o que eu li, que era sobre a queda da humanidade. E por muito tempo eu me fazia essa pergunta: rapaz, a gente nasce mal, a gente nasce corrompido, a sociedade corrompe. E eu buscava isso em meios filosóficos, em meios racionais, em homens. E eu nunca achava uma resposta concreta. E aí essa conversa com esses meus amigos me fez voltar à tona. A mesma pergunta que eu fazia, eles fizeram. Porque eles nunca leram a Bíblia, nunca frequentaram a igreja, e a Bíblia deles era eu ali naquele momento. Então, é como Paulo fala a Timóteo, né? Esteja pronto em tempo e fora de tempo. Porque você é um ministro do Evangelho, você é uma palavra viva àquelas pessoas que nunca pegaram uma Bíblia. E aí, eu não sei se vocês já viram aquele vídeo acho que é 25 ateus, 50 ateus versus um pastor, né? É um vídeo que ficou muito famoso aí nas redes sociais. E eu estava me sentindo um pastor ali. Eram umas 5 pessoas numa mesa e eu na ponta, parado assim, e só martelando pergunta. Pergunta difícil, rapaz. Eu disse: rapaz, vocês nem são crentes e já estão sabendo dessas coisas, como é que pode? E aí, foi onde Deus me ministrou, o Espírito Santo me ministrou a fazer esse sermão. Com as mesmas perguntas que eles me fizeram, com a mesma resposta que eu dei, eu formalizei num sermão, né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 2, versículos do 15 a 17. Vamos começar a leitura. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, que esse texto elucide perguntas que alguns irmãos possam ter, que esse texto nos auxilie, edifique a nossa igreja, e que nós tenhamos o entendimento que o Espírito Santo nos conceder, Pai, pois sabemos que a Tua palavra é viva. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele foi feito aproximadamente ali durante o êxodo do Egito. Então, naquela época ainda não tinha essa escritura formalizada, né? Ali era passado basicamente de uma geração para geração. E o interessante é que até o avô de Noé, acho que é até o avô de Noé, Adão ainda estava vivo. Então, se alguém tem alguma dúvida, a gente ia perguntar a quem? A fonte, a quem estava lá, a quem viu tudo acontecer. Então, essa tradição se manteve muito viva na linhagem de Adão, porque ele morreu muito tarde. Então, é por isso também que a família de Noé foi a única justa, porque era a única que preservava os costumes do Senhor, as leis ali que o Senhor imputou naquela época. E a tradição cristã, ela atribui a autoria de Gênesis a Moisés. E faz muito sentido, né? Porque o período que ele foi feito precisava de uma inspiração muito grande, e o homem inspirado daquela época era o profeta Moisés. E ele foi feito para que todos ali entendessem por que a gente está no Egito, por que a gente foi feito escravo, da onde a gente saiu. Então, o livro de Gênesis foi feito com esse propósito, para comunicar ao povo hebreu a origem de onde eles saíram, o começo de tudo, até chegar ali no Êxodo. E quando Moisés escreveu isso, ali principalmente nos 11 primeiros capítulos, ali é a origem do mundo, né, dos homens, de quando tudo foi formado. E a partir dali, a gente vê conceitos que mais tarde no Novo Testamento também vão ser revelados por completo, porque a revelação completa de Deus se dá em Jesus, e você interpreta aquilo ali olhando também para Jesus. E essas perguntas que me fizeram, eu vou também fazer a vocês, porque essas mesmas perguntas um dia eu me fiz. E por muito tempo me incomodavam, porque eu não sabia o que responder, não sabia como agir. E eu vou falar para vocês essas perguntas. Por que um Deus que tudo sabe, cria um mundo onde existe a possibilidade do erro? É intrigante. Por que ele, Deus, colocou uma árvore no jardim, sabendo que essa árvore poderia ser a porta da queda? Como é que pode? Ele não sabe de tudo? Por que ele botou aquela árvore? Por que permitir que Adão, que o ser humano, tivesse aquela escolha, tivesse a liberdade de ir lá naquele fruto e comer? E minha gente, essas perguntas, por muito tempo eu não soube o que falar. E aí, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala muito de escolha. Fala muito da liberdade da minha escolha. Em Isaías 1,19, fala: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Aqui está dizendo que, se você quiser, como que eu demonstro que eu quero? Dando ouvido a Deus, cooperando com aquilo que nos foi revelado. Em Apocalipse 22:17, tem um trecho que fala: quem quiser, venha e beba de graça dessa água viva. E nós temos de fato essa escolha. Aqui você está vendo que é uma ação ativa. Eu escolho, quem quiser vem. Quem quiser vem e bebe. E a Bíblia tem muitas passagens, meus irmãos, falando dessa escolha, enfatizando essa escolha. Em João 12:48 fala: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus aqui, ele está falando de alguém que está rejeitando,
não de alguém que nunca recebeu porque já foi rejeitado. Vocês compreendem isso? Que ele fala de alguém que escolheu rejeitar, não de alguém que já foi escolhido para ser rejeitado. Então essa palavra de escolha, de rejeição, de amor, de salvação, me tocou por muito tempo. E é um tema que eu sou apaixonado até hoje, porque era a minha maior dor quando eu era um recém-convertido. E essas perguntas que eu fiz a você, tem uma frase muito, acho que muito famosa de C.S. Lewis, um escritor, em que também responde a maioria dessas perguntas, que é: o amor só é amor se for livre. Obrigar alguém a amar é uma violência contra a própria essência do amor. Imaginem que um pai amoroso, ele dá ao filho a liberdade de escolha. Ele poderia trancar o filho em casa, deixar das más influências, porque o pai já viveu aquilo, né? Ele sabia, rapaz, o mundo é maligno. Eu vou deixar meu menino trancado aqui, porque ele nunca vai ter essa influência maligna, vai ter só influência dentro de casa. Mas mesmo assim, o pai amoroso não tranca o filho, ele prefere instruir o filho e amar aquele filho, mesmo sabendo que ele podia errar. E ao decorrer da minha leitura de Bíblia, foi esse caráter que eu enxerguei em Deus, um caráter de pai amoroso. E Deus, ele não quis criar máquinas, Deus quis criar filhos. E filhos amam por decisão, não por uma imposição. Não é você que é um pai, ou você até que é a mãe também, você não vai pegar seu filho e dizer: você tem que me amar, você vai me amar. Eu posso ser um pai e uma mãe horrível, você tem a obrigação de me amar. Mesmo se eu não tiver um relacionamento com você, você vai ter que me amar, porque eu vou lhe botar num cabresto de amor. O amor não funciona assim, minha gente. O amor é uma escolha. Todos os dias eu escolho amar a minha esposa, o meu filho, o meu pai. Se eu não escolher amar ele, não tem como ele me impor o amor. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o amor que concede liberdade. A árvore do Éden, ela não era uma armadilha. A gente sabe que as tentações não vêm de Deus. Então a árvore que estava ali não era uma armadilha, era um símbolo visível da liberdade dos filhos de Deus. Porque o amor verdadeiro, ele dá a possibilidade de uma rejeição. Se eu não consigo dizer não, o meu sim também não tem valor. Se a possibilidade de eu falar um não existir, o meu sim também não vai ter valor. Um grande teólogo, Jacó Armínio, ele fala o seguinte: a liberdade é o fundamento da responsabilidade. Se não há liberdade, não há culpa, nem virtude e nem amor. Vocês compreendem que o amor é uma escolha? Vocês compreendem isso? Amém? Então repita comigo: o amor é uma escolha. Então, a partir do momento que existe o sim e o não, também existe a possibilidade do amor. Por exemplo, uma esposa e um marido, para chegar ali no altar, eu tenho certeza que não foi fácil. Ao homem foi dado o papel de amar, à mulher foi dado o papel de honrar e obedecer, e a submissão. E não é qualquer amor, né? É um amor de amar como Cristo amou a igreja. A esse papel foi imputado o homem. E a gente sabe que ir contra uma ordenança bíblica é pecado. Então pensa comigo, para eu chegar ali no altar, minha gente, eu não sou casado ainda, em breve serei, glória a Deus. Mas vocês, maridos e esposas, eu creio que foi difícil, não foi fácil aturar um ao outro, aguentar o moído de um do outro, mimimi, moído, porque não tirou o lixo hoje, é vagabundo e não sei o quê, e vai ajeitar isso aqui, você não faz nada. Minha gente, isso realmente é uma escolha muito difícil. Imagina eu estar ali do lado e alguém fica moendo o meu ouvido,
Mas eu escolhi amar. Eu escolhi amar aquele homem, aquela mulher, porque eu sei que aquilo ali é só um ruidinho, é só uma coisinha besta. Tem algo muito maior. Eu amo ela não porque ela é bonita, não porque ela é uma mulher delicada. Eu amo ela porque eu escolho amar ela. Eu amo ela por quem ela é. E assim é a gente com Deus. Eu não amo Deus porque Ele vai me dar um carro. Eu não amo Deus porque Ele me prometeu alguma coisa. Eu não amo Deus porque, você vai ser rico, você vai confessar o Senhor aqui. Tudo vai dar certo na sua vida. Isso é uma praga que tem acontecido nas igrejas de hoje em dia, de focar na promessa. Meus irmãos, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a gente escolhe amar Jesus todos os dias, diante de aflições, diante de tempestades, porque a gente encontra paz no Senhor. Né? Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, a gente vê diversas pessoas postando isso nos seus Instagram, nos seus stories, inclusive até o próprio Neymar posta muito essa frase. E a gente sabe que Neymar não é um exemplo para homem nenhum, nem para ninguém. Então, quando a gente pega elementos do Evangelho e coloca onde eu quero que ele esteja, acabou. Isso não é Evangelho, isso não é Deus, isso não é Jesus, isso é você. Você está adorando outra coisa, você não está adorando o Deus vivo, você não está adorando Jesus. Porque eu amo Ele por quem Ele é. Eu amo Ele porque Ele é o amor. Ele se revelou para mim de forma completa na figura de Cristo Jesus. E Ele me amou de tal maneira que se entregou. Meus irmãos, esse é um amor estupendo, é um amor de ficar assustado. Que amor é esse? Que mesmo eu tendo a possibilidade de errar, Ele ainda me ama. Meu Deus, isso é libertador. Quando Deus planta uma árvore no jardim, Ele com isso, Ele declara: eu te amo tanto, que eu te dou a possibilidade de um dia você não me amar. Vocês entendem o quão profundo é isso? É assustador, na verdade. Como é que pode o amor me amar, mesmo sabendo que um dia eu não poderia amá-lo? É um zelo muito grande que a gente tem que ter. Porque é o amor vivo que nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Ele decidiu me amar, lhe amar, amar a todos nós, se entregou por cada um de nós. Isso me dá um peso no peito de saber que eu nunca vou amá-lo da mesma forma que Ele me ama. Isso é assustador. E Deus, Ele continua colocando árvores de decisão na sua vida. Todos os dias eu escolho amar Deus. Todos os dias vai aparecer uma árvore do Éden na minha frente, vai ter o fruto, e como eu disse no meu testemunho, se dependesse de mim, eu comia o fruto, comia o galho, as folhas, eu comia tudo daquela árvore. Porque, meus irmãos, não é mais a minha vontade, agora é Cristo que vive em mim, amém? Cristo que vive em todos nós, mas todos os dias nós teremos tentações, nós teremos essas árvores do Éden nos seduzindo. E você escolhe, todo dia, amá-lo, obedecê-lo, ou então, viver a minha própria maneira. Quantas vezes eu já me entreguei ao pecado? Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu negligenciei orações? Paulo fala para a gente não se embriagar do vinho, mas da gente ser cheio do Espírito. E esse cheio do Espírito, na gramática ele tem alguma coisa muito técnica, eu não vou saber responder para vocês, porque eu sou leigo. Mas isso é um verbo imperativo, ele está, encha-se do Espírito, não é, se eu quiser eu vou me encher do Espírito. Não, no dia que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu tiver com tempo aí, quando meu TikTok acabar os vídeos e enjoar, eu vou me encher do Espírito. Não, enchei-vos do Espírito sempre. Como é que eu me encho do Espírito? Obedecendo a Deus, porque aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, com vida de oração, com vida de piedade, com a vida buscando a Deus em todas as coisas, com oração sem cessar.
Porque, como eu disse anteriormente, você ir contra uma ordenança bíblica é pecado. Quantas vezes você viu alguém dentro de uma igreja sendo disciplinado por não se encher do Espírito? Isso foi o Billy Graham que disse, minha gente, não foi eu não. Estava tendo uma reunião de pastores na igreja do Billy Graham, de líderes na verdade, e um irmão chegou e falou: Pastor Billy, é bem íntimo, né? Eu nem sei se chamavam ele assim. Pastor Billy, a gente descobriu que tem um irmão aqui da liderança que ele está em pecado. Ele começou a beber. A gente descobriu. Como é que a gente vai disciplinar ele? Ele pegou e falou esse versículo que eu acabei de falar para vocês. E ele perguntou à liderança dele, né? Quantas vezes a gente disciplinou alguém por não se encher do Espírito? Climão. Acabou a reunião. Todo mundo foi embora com aquele tapa na cara. E aí depois disso eu não sei o resto da história porque ninguém conta. Mas a gente vê que todos os dias a gente vai ter uma escolha de amá-lo, de obedecê-lo, ou de viver a nossa própria maneira. E é isso que é essa árvore do jardim, é essa árvore do Éden nas nossas vidas. O segundo ponto é o amor que tolera a queda, mas planeja a redenção. Meus irmãos, isso é lindo, isso me encanta os olhos, brilha os meus olhos, né? Antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi morto. Antes de Adão comer aquele fruto, antes de existir condenação, já existia a salvação. Porque Deus, Ele sabe de tudo. E uma liberdade que Deus deu para os seus filhos, carrega o risco realmente. E o ser humano muitas vezes vai usar essa liberdade, vai exercer essa liberdade para desobedecer. Mas a boa notícia é essa, meus irmãos, que antes de nós desobedecermos, já houve salvação, já houve a possibilidade da redenção. Deus já sacrificou o cordeiro, né? Quando na queda de Adão e Eva, quando eles pecam e são expulsos do Éden, eles tentam, né? Antes disso, eles tentam se cobrir com as folhas de figueira, né? Muita gente tem uma lembrança disso, de historinha, né? Que um tinha uma folha embaixo, tinha folha em cima, era só um palminho de folha, né? E você vê que aquilo ali era uma ação humana, foi uma decisão deles de pegar a folha e se cobrir. Mas Deus viu que não era suficiente uma ação humana para a redenção deles. Então Deus foi lá, sacrificou um animal inocente e cobriu eles dois de peles de animais. Esse sacrifício, meus irmãos, de pele de animal, desse sangue inocente, é o primeiro sacrifício que a gente vê na Bíblia. E qual é o último? O de Jesus. Então você vê que Deus decidiu vestir eles com pele, porque Ele já afirma que a nossa decisão de nos cobrir do pecado da nossa forma não é suficiente. É Ele quem salva, é Ele quem decide como você vai ser salvo. Então, quando Adão e Eva caem, já estava planejada a redenção, mas o homem ficou manchado pelo seu pecado, e ele agora está perdido em suas transgressões. Mas Deus, ainda sendo misericordioso, Ele nos dá uma graça para que o Espírito Santo venha, nos toque e nos convença que somos pecadores. E isso aconteceu comigo, meus irmãos. Se dependesse de mim, eu vinha para a igreja assistir e viver uma vida mundana. Mas o Espírito Santo um dia me incomodou de tal forma que eu não conseguia mais viver em pecado. Amém? E Deus, Ele não foi pego de surpresa pela queda de Adão e Eva, né? A gente sabe disso. E foi uma das coisas que meus amigos me perguntaram, né? Então Deus não sabia, rapaz, que ele ia pecar? Botou o fruto lá e não sabia? Eu disse, não, pelo contrário, meu irmão. Se eu disse aqui que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, Deus já sabia disso. A cruz não é um plano emergencial, não é algo que deu errado e, meu Deus, eu tenho que matar meu filho, eu tenho que matar o cordeiro, eu tenho que sacrificar porque Adão comeu, eu não estava esperando isso. Não, Deus, Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos.
não foi um plano emergencial a cruz. Ela foi um plano eterno. Já estava escrito que haveria o sacrifício de Jesus. Viria o descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito de um pastor e teólogo, George Orton, que ele fala: o amor de Deus é tão imenso que, mesmo sabendo que existia a possibilidade de ser rejeitado, Ele decidiu nos amar até as últimas consequências. É forte, igreja. É forte. Imagina que um pai, uma mãe, ela percebe assim que seu filho adolescente, filho rebelde, né? Que a adolescência é a fase de, não, o mundo é meu, sei de tudo. Eu passei por isso, tá, meus irmãos? Não estou me eximindo, não. Os adolescentes ainda não ficam com raiva de mim, não. Mas é uma fase que a gente vê o novo, se surpreende com tudo, acha que sabe de tudo, acha que é muito independente. Então imagina uma mãe que tem um filho adolescente, muito rebelde. Ele combinou com os amiguinhos dele e disse sair escondido. Vamos por festa. E a mãe já sabe de tudo isso que o filho faz, escondido mesmo. Ela já sabia. Ela já confrontou, já conversou diversas e diversas vezes. Até que ela soube que o filho tinha planejado sair sozinho. Ela foi lá e confrontou? Não, porque ela já sabia que não ia dar em nada. Mas mesmo assim, antes de dormir, ela vai no sofá, pega um casaco, porque ela sabe, né, que está fazendo frio. Vocês estão vendo um frio aí, né? Não está normal não isso, minha gente. E ela coloca, não sei, o dinheiro do Uber, o número do pai, o número da mãe, o número de um táxi, coloca ali no bolso daquele casaco e vai dormir. O filho espera ela dormir e sai. Na manhã seguinte, o filho chega virado em casa e ela acorda, vê o filho chegando e encontra ele todo errado, todo envergonhado, com um casaco. Chegando cedo, né, o sol brilhando, ele com um casaco. E os olhos chorando assim, meu Deus, minha mãe me descobriu. Ai, meu Deus do céu, você é expulso de casa. Mas ela vai lá, ela não expulsa ele de casa. Pelo contrário, ela abre os braços e diz: eu sabia que você ia sair, meu filho. Eu já sabia que você ia se rebelar contra mim. Mas mesmo assim, eu planejei o seu retorno. Eu sabia que lá fora estava frio, coloquei um casaco para você sair. Eu sabia que talvez você gastasse seu dinheiro todo com bebida, e eu fui lá e botei o dinheiro do seu transporte de volta. E lendo a Bíblia, foi isso que eu enxerguei em Deus. Mesmo Ele sabendo de tudo isso, Ele não escolheu nos rejeitar. Ele não escolheu nos decretar a condenação. Ele planejou o nosso retorno. Amém? E talvez você esteja vivendo um fruto amargo, né, das suas escolhas. Meu Deus, eu estou tão afundado no pecado que eu creio que não tenho mais salvação. Assim que eu entrei na igreja, eu caía num pecado e falava: meu Deus, eu estou tão sujo para te pedir perdão. Eu estou tão mequetrefe, estou xoxo, estou fraco, não sinto mais vontade de fazer nada. Eu não vou te pedir perdão, porque eu sou um ser sujo. Eu estou sujo, eu me manchei. Mas, meus irmãos, isso é totalmente errado. Você desconhece Deus. Ele quer o seu perdão. Ele jamais se lembrará de seus pecados e de suas iniquidades. Ele não quer saber do seu passado. Ele quer saber de quem você vai se tornar nele. Amém? Então é isso. Talvez você esteja vivendo as consequências de ter as suas próprias escolhas, de escolher a sua árvore todos os dias em vez de Deus. Mas essa é a boa notícia, meus irmãos. A boa notícia é a cruz. A boa notícia, meus irmãos, é que Deus já preparou desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Ele já preparou a sua redenção.
Amém? Aquela cruz, meus irmãos, não era um plano B, sempre foi o plano A. Deus sempre quis a sua redenção. Ainda que só existisse você no mundo, Ele já teria planejado a sua redenção, meus irmãos. Isso é assustador, porque a gente vê um Deus tão soberano, que sendo soberano, sendo poderoso, Ele escolheu nos amar, mesmo sabendo que ainda éramos pecadores. Meu Deus, que amor é esse? Eu não consigo amar desse jeito. E eu peço perdão, Senhor, por não conseguir amar como o Senhor ama. É assustador esse amor. Às vezes parece algo que é impossível diante da nossa carnalidade, de querer olho no olho, dente por dente. A gente tem que se eximir dessa carne, meus irmãos. Paulo fala que ele se esmurra para que ele se encontre aprovado diante do Senhor. É uma luta intensa, meus irmãos, contra a carne. Meu Deus, eu vou escolher perdoar, eu vou escolher amar, porque o Senhor me amou, e eu tenho que ter esse amor ágape por todos, mesmo que não seja da igreja, mesmo que seja um homossexual, mesmo que seja um homem que desviou da fé, que apostatou da fé. Meus irmãos, ainda há salvação. Amém? O terceiro ponto é o amor que se oferece, não que se impõe. E o clímax desse amor que se oferece é o maior sacrifício, é a maior graça que a gente vê nas Escrituras, que é a cruz. É o ápice do amor do Senhor, é o suprassumo da obra de Deus, é a cruz, é o sangue de Jesus sendo derramado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que virou crente e aprende, porque acho que esse é o versículo mais forte das Escrituras, porque ele expõe por completo o amor de Deus, um amor que deu o único filho, deu o Filho unigênito, para morrer por mim, por você. Meus irmãos, repitam comigo: o Senhor me ama, o Senhor me escolheu. É isso, meus irmãos. Deus já te escolheu, meu irmão, para que você fosse redimido pelo sangue de Jesus naquela cruz. Ele ofereceu essa salvação a todos. Essa salvação se dispõe a mim, a você, a seu filho, a seu irmão, a seu primo, a qualquer um. Isso não é um privilégio, isso é graça, foi dado de graça. Eu não pedi. Alguém aqui pediu para Jesus morrer na cruz? Não. Ele morreu porque Ele quis, porque Ele me amou. E Deus, Ele prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. A cruz é a prova cabal que Deus ama, mesmo tendo a possibilidade de ser rejeitado. Quando Jesus chega no jovem rico, o jovem rico: Senhor, eu pratico os mandamentos, eu vivo a lei. Jesus: ótimo, que ótimo, meu filho, amém, glória a Deus por isso. Agora abandona todas as tuas riquezas e me segue. O que foi que o jovem rico fez? Jesus, não é bem assim, rapaz. Minha riqueza eu trabalhei, eu mereço a minha riqueza, é fruto do meu suor. Eu quero as riquezas que eu conquistei. Eu não estou fazendo nada de errado, por que eu tenho que vender? Por quê? Então ele preferiu a sua própria vontade, o seu próprio esforço, a abdicar de tudo que ele tinha para seguir o que é eterno. Ele preferiu um tesouro que os ladrões roubam, que a traça come, que a ferrugem acaba, do que algo que é eterno. E meus irmãos, vocês pensam que Jesus chegou nele já sabendo que ele não ia aceitar, já sabendo que ele não iria ser salvo? Vocês acham que Jesus chegou lá e disse: eu já sei que tu não vai ser salvo, eu vou só me apresentar aqui para bater ponto, eu vou oferecer a salvação, eu estou te dando graça para me dizer sim, sabendo que você vai recusar? Jesus está fazendo os outros de besta? Não. Jesus ofereceu graça, ofereceu salvação para aquele homem.
E qual era a árvore do Éden desse homem? Eram as suas riquezas. E assim como Adão, ele preferiu as suas riquezas. Ele preferiu o que vinha da árvore. E muitas vezes eu também preferi, meus irmãos. Mas tem uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, que é: a cruz é Deus dizendo à humanidade: eu te amei primeiro, mesmo sabendo que talvez que você poderia nunca me amar de volta. Eu não mandei meu filho morrer por alguns. Eu não coloquei meu filho naquela cruz. Eu não me agradei de ver meu filho sendo esmagado, sendo humilhado, para um grupo de pessoas ser salvo. Eu ofereci isso a todos os seres humanos que estão na terra, que irão de nascer, que irão de ouvir essa palavra. A salvação é oferecida a todos, às futuras gerações, a todos. Meus irmãos, na cruz, Deus estende o braço e diz: vem. Jesus foi esbofeteado, foi chicoteado, aguentou tudo aquilo por amor a nós. Isso é amor. Isso é o que Cristo realizou. A maior obra de Deus é a cruz. Então, Ele estende os braços, meus irmãos, e Ele fala: vem para cá. Aqui tem salvação, aqui tem vida plena, aqui tem vida abundante. Do Éden, escolha a salvação, escolha o que é eterno. O amor de Deus, meus irmãos, Ele não nos pega, não nos arrasta, Ele nos atrai. Em Jeremias 31:3 Ele fala isso. O amor de Deus nos atrai. Ele não nos puxa pela mão e vem, menino, vem para cá, arromba a porta. Não, Ele nos atrai, meu irmão. Ele é sutil, Ele é gentil. Mas, meus irmãos, eu agora lhes faço uma pergunta: que amor é esse? Esse amor é um amor que não força, é um amor sutil, é um amor que dá liberdade, é um amor que sofre a rejeição, é um amor que, mesmo sabendo que poderia ser desprezado, ainda assim se entrega. E hoje, meus irmãos, assim como no Éden, há uma árvore diante de você, e a escolha é sua. Deus te apresentou graça para se arrepender dos teus pecados, e hoje você escolhe o Éden ou a salvação.